Se eu for lá e mexer, eu vou conhecer isso pra mim. Vou pegar uma barriga pra mim. Vou pegar pra mim. Mexeu. Mexeu. Se eu for aí mexer, eu vou pegar uma barriga pra mim. Não, só mexe aí, vamos ver. Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Você pode se colocar de pé onde você está? Coloque a mão no seu coração nessa hora. E eu convido você nessa noite a entregar o seu coração diante do Senhor. Faça a sua oração nesse momento dizendo: Deus, eis-me aqui, Pai. Eis aqui a minha vida, Senhor, eis aqui o meu coração. Quero me derramar diante da Tua presença. Senhor, nessa noite nós oramos para que o Senhor encontre, Pai, corações quebrantados diante da Tua presença, Senhor. Ache em nós verdadeiros adoradores que Te adorem em espírito e em verdade. E a nossa verdade nessa noite, Pai, é tudo aquilo que nós manifestamos ao Senhor. A nossa adoração, o nosso louvor, a nossa entrega, Pai, a Ti. E Deus, que nessa noite o Seu nome seja honrado, o Seu nome seja exaltado, porque só Tu és digno, Senhor, de toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Aplaudir ao Senhor que está nesse lugar. Vamos adorar. Vamos lá. Deus
barreiras vão ao chão, e o medo se desfaz quando eu louvo. Eu sei que Deus comigo está, pra sempre reinará, com toda a criação eu te louvo. Te louvo. Te louvo. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Pode tomar assento um pouquinho. Está feliz de estar aqui? Amém. Deus é bom. Meus irmãos, antes de nós seguirmos o nosso culto, queria primeiramente te convidar a abrir a sua Bíblia lá no livro de Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler um breve trecho que vai basear a mensagem de hoje. O pastor Eduardo irá ministrar sobre nós. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Vamos ler juntos? Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha o alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de que ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Deus seja louvado. Amém? Igreja, apenas alguns breves avisos, especificamente lá sobre a nossa primeira igreja. Nós estamos ali em fase final da nossa reforma, graças a Deus, tudo caminhando bem. Nós estaremos já semana que vem tendo os nossos cultos lá, tanto no sábado quanto no domingo. No sábado nós teremos o nosso culto de jovens lá, inclusive nós convidamos alguns irmãos das igrejas que nos receberam nesse tempo. Fica o mesmo convite para os jovens dessa casa estarem conosco lá no sábado que vem, para a gente celebrar junto. E também no domingo, dia 16, nós vamos ter o nosso culto lá de inauguração, para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Ele seja louvado por essa reforma e também pela nossa igreja. Mais um breve aviso para os irmãos da primeira igreja. Foi feita a convocação da Assembleia Anual, principalmente sobre o Telegram. Acho que o pastor enviou lá a convocação, que vai acontecer no dia 30 de novembro. Então, logo após a escola dominical, dia 30 de novembro, nós vamos ter a nossa Assembleia Anual. Então, você que é membro, a sua participação é extremamente importante. Amém? Para nós seguirmos, eu queria chamar o irmão Pedro para consagrar os dízimos e as ofertas. Nós continuarmos louvando ao Senhor. Boa noite, igreja. Então é bom ficar lá que a gente tem um papelzinho na mão, né? Eu gostaria de externar aos pastores da igreja, a minha, a frente do trabalho, demais, todos os membros daqui, um agradecimento especial por todo esse tempo que nós estivemos congregando aqui. A igreja nos acolheu, a igreja cedeu todos os seus espaços, eu digo isso incluindo os sanitários, todos utilizados de boa maneira. Isso é gratidão para nós. A gente também está se reunindo numa praça, que é um ambiente extremamente agradável. E também foi próximo. O pastor Bob acabou. E se você não dançar, o Mega Trend balança! Eles querem falar também, gente. Graças ao Senhor, eu gostaria de pedir para a igreja, em especial, a nossa igreja lá no centro, o pastor João, o presidente da Vista Livre, dizer para vocês que a palavra de Deus é uma palavra de fé, de adoração e gratidão e reverência. Adoração
reflete para nós uma importância muito grande. Primeiro, segundo Coríntios, diz que nós devemos dar com alegria. Provérbios 3, de 9 a 10, diz que nós devemos honrar a Deus com as primícias dos nossos ganhos, das nossas receitas. E Lucas 21, 1 a 4, ele diz que o valor da oferta da viúva pobre foi ínfimo, mas era o máximo que ela podia dar. Então, que ninguém precisa dar 100% do que ganha, ninguém precisa dar 50% do que ganha, mas orem a esse respeito para fazer uma oferta especial aqui, que é uma oferta de agradecimento. Nós temos também outros veículos que abordam a oferta como se fosse apenas um ato voluntário, e é um ato voluntário. Ninguém deve se sentir obrigado de forma alguma a participar desse momento, mas é um momento onde a gente pode, com os nossos recursos, honrar a Deus, e honrar a Deus honrando aqueles que nos receberam aqui durante esse tempo todo. Eu gostaria que cada um de vocês pode ver que tem alguns envelopes aqui, também tem o Pix aqui, ó, meio Pix de letra, mas é o CNPJ aqui da igreja, 60, 250, 313, 00120. E qualquer que seja, não creio, qualquer oferta é bem-vinda, mas pode, né, eu vou fazer essa oração também junto com vocês, para que vocês ofertem de coração, que é uma forma de agradecimento pela recepção que nós tivemos aqui, pela recepção do lar, da Marinha, da recepção do lar, de todas as pessoas que estão aqui lidando, né, e liderando esta igreja, este templo, este espaço do Senhor. Baixe os seus olhos, vamos orar. Pai, na tua presença, Senhor, nós nos colocamos como filhos teus, Senhor, e clamamos, ó Pai, pelo teu poder, pela tua graça, Senhor, para que a disposição dos teus filhos seja plena para este recurso que está sendo solicitado. E nós sabemos, ó Pai, que 10% é o mínimo que a tua palavra menciona como oferta histórica. Mas nós sabemos também, Senhor, que muitas pessoas não têm sequer condições de colocar os 10%. Então, que cada um possa orar, possa se colocar à frente do Senhor, tete a tete, e dizer: Pai, eu não posso com tanto, mas com isso eu posso. E nisso que pode, o valor seja dobrado, recalcado, e retorne a você com graça do Senhor, em dobro também, de todo o recurso que você colocou à disposição do Senhor, que ele retorne 2, 3 vezes mais, que a graça do Senhor superabunde em cada um neste lugar, que a graça do Senhor superabunde nos relacionamentos pessoais, nos relacionamentos matrimoniais, nos relacionamentos, ó Pai, de empregado a empresa, empregador a empregado, e todos os relacionamentos sejam considerados na tua presença, Pai. E daí o Senhor frutifica cada centavo que foi colocado à disposição do teu reino. E em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Nossa gratidão, guarda, nossa gratidão. Mais o pessoal que puder ter pelo tempo. Convidamos vocês para ir na inauguração, na reinauguração do nosso novo templo. Está dando show de bola. Está lá o César, que deu o baita do marido nisso, né? César de Nicolas, também são motivo de agradecimento. Mais um monte de gente, Daniel, enfim, está lá o Dani, e trabalharam mais à frente dos projetos lá. E ficou realmente, costumo dizer, show de bola, né? Muito legal, muito bonito. Vale a pena a gente estar lá conversando, desfrutando daquilo que Deus fez. E da mesma forma, eu sempre estou orando para que Deus faça aqui o multiplicar, não só de pessoas, não só de dinheiro, mas de pessoas que estejam recebendo a bênção do Senhor. Amém? Amém. Você pode se colocar de pé, igreja? Vamos adorar ao Senhor. Boa noite para aqueles que chegaram. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos adorar ao Senhor.
Deus é bom. E em todo tempo? Eu digo Deus é bom, vocês em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Combinado? Vamos lá. Deus é bom? Em todo tempo. Deus é bom. Em todo tempo. Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus que é bom. Em todo tempo. Obrigado, isso é bom, Senhor. Por isso que nós vamos declarar nessa canção. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Senhor. E o meu coração seja minha fortaleza, minha fonte eterna és tu, oh minha canção. E o meu coração seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és coração
todo o tempo. Te agradecemos esse lugar. Mas de fé e nada irá impedir enquanto adoramos. Em meio às tribulações,
uma bênção. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome, você pode levantar as suas mãos e dizer isso mesmo. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. O teu nome imutável. Aleluia, Senhor, nós entregamos os nossos louvores ao Senhor, Pai. Que o Senhor receba, Pai, como um incenso suave, Pai, a nossa adoração ao Senhor, Pai. Nós pedimos que o Senhor alinhe o nosso coração com o seu, o Senhor alinhe a nossa vontade com a sua, Papai. E que o Senhor continue sendo adorado através da nossa vida, Senhor. O Senhor é o único Deus, o Senhor é o único Rei neste lugar, Papai. E nós queremos te dar todo louvor, toda honra, toda adoração, Papai. O Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é o nosso Salvador, Papai. Bendito és tu, Jesus. Nós exaltamos ao Senhor, Papai. Nós engrandecemos o teu santo nome, Pai. Tu és grande, Senhor. Tu és tudo, Pai. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Pai. Receba a nossa adoração, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Pode se sentar. Queria chamar as crianças aqui na frente. Para nós orarmos por elas. Já chamar também o pastor Eduardo. A gente já ora junto aqui. Se você puder, estenda suas mãos para cá, vamos orar por elas juntos. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor pela vida de cada criança que está aqui, Papai. Que o Senhor continue abençoando a vida delas, que o Senhor continue levando-as nos teus caminhos, Papai. Pedimos que o Senhor continue capacitando os seus pais, os seus responsáveis, as suas famílias, Papai, em guiá-los, orientá-los na sua palavra, Senhor Deus. Pedimos que o Senhor continue falando aos corações deles, na aula, no culto específico deles agora, Papai. Que o Senhor abençoe e encha com a tua unção cada professor, cada professora, Papai. E que hoje, Senhor Deus, eles saiam conhecendo um pouco mais ao Senhor, Pai. Também te peço pela vida do pastor Eduardo, Senhor Deus, peço que o Senhor mais uma vez derrame da tua unção, Pai, e autoridade sobre a vida dele, para nos instruir essa noite, para pregar a sua palavra, Papai, e que o seu nome continue sendo exaltado essa noite, Pai, também durante essa pregação, Senhor. Nós já te agradecemos e louvamos, Pai, por tudo que o Senhor está fazendo essa noite e continuará fazendo. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Podem ir, crianças. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Como é bom nós estarmos aqui para adorar ao nosso Deus na beleza da sua santidade, agradecidos por tudo que Ele tem feito por nós, pelas maravilhas que o Senhor tem realizado em nossas vidas. E eu gostaria que você, neste momento todo especial, abrisse o seu coração, para que o bom Deus venha falar conosco de uma forma poderosa, de uma forma maravilhosa, de uma forma da qual nós não vamos sair da mesma forma que chegamos, mas sairemos edificados, fortalecidos no Senhor, cheios da graça e do poder de Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, nós vamos meditar, irmãos, nós vamos navegar na palavra do Senhor, nós vamos nos deliciar na palavra do Senhor. Aperte os cintos,
prepare o remo e vamos remar na palavra do Senhor, vamos navegar na palavra do Senhor, vamos aprender do Senhor nesta noite. Filipenses capítulo 3, nós vamos ler alguns versículos, já foi lido, mas nós vamos ler novamente a leitura introdutória do nosso culto. O título da nossa mensagem é: qual é o seu alvo? Se você parasse por um instante, você dissesse para você mesmo: para onde eu tenho corrido? Para onde eu tenho caminhado? Quais são os meus objetivos como homem e mulher de Deus? Em Filipenses capítulo 3, o versículo 13, Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreve essa carta em um contexto um pouco problemático. Ele estava longe, ele estava preso em Roma, e ele estava sabendo que estava acontecendo algumas coisas em Filipos. Os irmãos de Filipos estavam sendo influenciados por uma cultura judaica, da qual eles estavam voltando para os rudimentos antigos. Quando nós olhamos lá para o versículo 1 do capítulo 3, ele fala assim: finalmente, irmãos, regozijai-vos no Senhor, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e a segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura. Estavam voltando a circuncidar-se novamente, estavam esquecendo do alvo, da qual eles, do próprio apóstolo, haviam aprendido, a confiança em Jesus para a vossa salvação. Eles estavam esquecendo do alvo, eles estavam esquecendo para que eles foram chamados, para onde eles estavam indo, haviam esquecido do alvo maravilhoso que é o Senhor Jesus, e estavam voltando a olhar para rudimentos de homens. Cuidado com a cortadura. E ele diz no versículo 3: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ora, a confiança nossa deveria e deve estar única e exclusivamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas não era isso que estava acontecendo. Eles estavam ainda olhando para as coisas do passado, para as coisas que os prendiam, talvez por coisas que houveram acontecido com eles mesmos. E nós, olhando para essa palavra, para este momento, para este dia, o Senhor fala-nos para nós também esquecermos das coisas que para trás ficaram, que os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus, e não há nada para nós ficarmos olhando lá para trás. Existe um aí que quer ficar lembrando das coisas que para trás ficaram. Lembra quem você era, lembra o que você fez, não esqueça daquilo que você fez. O acusador das nossas vidas. Mas o Senhor, o nosso Deus, Ele nos chama e nos convida para esquecermos das coisas que para trás ficaram e olhar para onde? Para as coisas que estão adiante de nós, para aquelas da qual nós estamos trilhando para chegar lá, caminhando para encontrar o que está diante de nós. Qual é o nosso alvo? Se você fizesse essa pergunta para você neste momento: qual é a razão da vossa fé? O que responderia você? O que você está esperando no porvir? O que você está esperando para regozijar? O regozijo não é uma alegria que decorre das coisas que estão acontecendo. O regozijo é uma alegria maior, que independe das coisas que estão acontecendo. E o apóstolo chamou os irmãos da igreja para regozijar, estar contentes, alegres, independente
da enfermidade, do desemprego, das tristezas, das angústias da vida, das coisas que porventura têm acontecido no passado, para nós não esquecermos do que está à frente de nós. Porque se nós olharmos para as coisas que estão diante de nós, nós esquecemos do alto, nós esquecemos do que está lá na frente, nós esquecemos do porvir, do que está por acontecer ainda, do alvo que está lá na frente, e nós estamos correndo para chegar lá. O apóstolo havia chamado os irmãos para refletir sobre isso, para não ficar lembrando das coisas que para trás estavam, ficaram. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 17, Hebreus capítulo 10, versículo 17, nós vamos encontrar uma palavra poderosa. Está escrito assim: depois acrescenta: nunca mais me lembrarei dos seus pecados e nem das suas iniquidades. Hebreus 10, 17. Ali está realmente direcionado para o sacrifício perfeito. No capítulo 10 vai estar ensinando sobre o sacrifício temporal que acontecia. Depois vem Cristo e morre por nós, se entrega por nós, e os nossos pecados são perdoados e esquecidos. Não há nada para nós olharmos lá para trás, não tem nada lá para nós. O que tem para nós é na frente, é no porvir, é o nosso alvo maravilhoso, poderoso, que está diante de nós, Cristo Jesus, aquele que morreu por nós. O nosso coração deve se encher de alegria, e o apóstolo estava convicto de que os irmãos precisavam olhar para frente e não para trás. Sabemos que nós vivemos um tempo tão diferente, um tempo, desculpe a palavra, mas um tempo tão doido. Nós vivemos uma geração onde os mais novos influenciam os mais velhos, onde você vai no mercado e as crianças dizem para a mamãe o que é para comprar, se não comprar, chora, esparrama no chão. É uma geração bem diferente da que nós vivemos. Isso não tem mudado em todas as áreas. Nós temos que saber que nós somos os influenciadores e não os influenciados. Nós somos a igreja, a noiva do Cordeiro, e nós temos que influenciar esta geração para olhar para frente, para o alto, para Cristo, para o Senhor, para o Salvador das nossas almas, para aquele que se entregou por nós, para aquele que não mediu esforço para nos levar para o lado dele, aonde ele estava, como ele nos diz lá em João 14, que ele foi para o Pai, mas foi para preparar lugar, para que onde ele estivesse, nós estejamos também, o nosso Salvador. Ele mostrou como o caminho verdadeiro, e da qual nós encontraríamos ele, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Nós não podemos esquecer deste alvo maravilhoso, porque se nós esquecermos, nós vamos olhar para o lado, e para o lado tem muitos problemas, tem as dificuldades da vida, tem talvez os pesares das enfermidades, as coisas que nós queríamos fazer e talvez não fizemos, tem um monte de coisa. Mas se nós olharmos para o alto, para Jesus, para o nosso Salvador, não tem nada que vai nos tirar esse regozijo, essa alegria completa, que independe dos acontecimentos da vida, que independe das circunstâncias, das coisas que estão acontecendo. Nada disso será importante se nós olharmos só para Jesus, só para o alvo. Um pouquinho mais à frente, em Colossenses capítulo 3, o apóstolo vai escrever também aos Colossenses, e ele vai dizer o seguinte, irmãos, no capítulo 3, versículo 1, ele diz assim, Colossenses, o livro da frente, capítulo 3, ele diz assim, capítulo 3, versículo 1, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Versículo 2, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra.
porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. As coisas que estão acontecendo vai fazer diferença nas nossas vidas. Eu sempre falo para os irmãos aqui da nossa igreja, daqui 100 anos talvez ninguém vai nem lembrar o nosso nome mais, se Cristo não voltou e levou a igreja. E nós estamos preocupados com as coisas que estão ao nosso redor, estamos preocupados com o que nós vamos fazer no final do ano, o que nós vamos, para onde nós vamos viajar, ou se vamos trocar o nosso carro, as coisas da vida, o cotidiano da vida. Nada disso importa quando nós olhamos para o alvo, Jesus. Quando nós esperamos, quando nós trilhamos esse caminho maravilhoso, não olhando para as circunstâncias que estão aí diante de nós, para as coisas que estão talvez nos atrapalhando a andar, com as coisas que talvez tenham nos atrapalhado a evoluir, pensando nas coisas do passado, nas coisas que ficaram para trás. O apóstolo estava um pouco bravo, ele estava, nós vemos no decorrer do capítulo 13, ele estava preocupado porque estavam tentando inserir uma doutrina da qual não era dele que havia saído. E ele vai chamar um pouquinho mais à frente de inimigos da cruz. Inimigos da cruz de Cristo. Esquecendo que o que nós temos que fazer para chegar a Deus é confiar em Jesus. Ponto. Confiar em Jesus. Ele é o nosso sacrifício perfeito. Ele é o nosso Salvador. Ele fez tudo que nós não podíamos fazer. Há coisas que nós podemos fazer, estamos fazendo, mas o impossível Ele fez. Aquilo que você não podia fazer, Ele fez. Ele subiu à cruz, Ele ofereceu um sacrifício perfeito, porque nele não havia pecado. O apóstolo Paulo estava dizendo no versículo 14, como nós vimos: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Versículo 15 ele diz: por isso todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas aquilo que já é chegado, andamos segundo a mesma regra, sintamos o mesmo. Versículo 17: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós. Pelos que assim andam. Estavam tentando colocar um caminho diferente, e da qual não era aquilo que eles haviam aprendido na palavra do Senhor. Estava querendo fazer-nos voltar, esquecer as coisas, o objetivo, o alvo que estava diante dos irmãos. Se nós não olharmos para a cruz de Cristo, se nós não olharmos para o alvo, que é estarmos com Ele eternamente, entrarmos na eternidade com Cristo, e lá reinaremos com Cristo eternamente. Nada temporal, nada que vai mudar com o tempo, nada que vai ser alterado, mas coisas eternas, maravilhosas, poderosas, que da qual o tempo não vai apagar, porque não haverá mais tempo. O tempo será findado, mas entraremos na eternidade com Cristo, onde o tempo não será mais marcado, onde os anos mais não nos afetará, onde o nosso corpo não sofrerá mais os pesares deste mundo, desta vida, e tudo será regozijo, paz, tranquilidade com Cristo. Mas só se nós olharmos para o alto, nem para a direita e nem para a esquerda, mas para Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque o lado nos distrai. Se nós olharmos para as coisas da vida, como nós olhamos agora em Colossenses capítulo 13, se nós olharmos para as coisas terrenas, nós perdemos o alvo. Muitos dos irmãos aqui são motoristas, dirigem. Você fica olhando para o retrovisor quando você está dirigindo?
com um monte de carro na sua frente? Eu creio que não. Dá uma olhadinha e já volta para lá. Se olhar para trás, a gente se acelera. A vida com Deus não é diferente. O Senhor nos chama para olhar para a frente, olhar para o alto, para o que está diante de nós. No versículo 18 da nossa leitura, irmãos, o apóstolo diz assim: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o bem, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Quando nós chegamos a Cristo, irmãos, se você fizer aí um exercício mental, uma lembrança, você vai lembrar como você chegou nos pés de Jesus, como você estava, como estava seu coração, o dia que você se decidiu por Cristo, o dia que você abriu o coração para o Senhor. Na maioria das vezes nós estávamos desfacelados, machucados, feridos, perdidos em trevas, e o Senhor nos mostrou a alegria da salvação. O Senhor perdoou os nossos pecados, o Senhor nos deu um banho de salvação, o Senhor nos deu roupas novas, sapatos novos, e eu falo espiritualmente. O Senhor nos deu um novo sentido, um novo caminho, e agora, na caminhada com Ele, nós não podemos perder o foco, não podemos perder o alvo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Este momento que nós estamos vivendo, essa caminhada da igreja que nós estamos vivendo neste tempo presente, é um tempo muito difícil. Sabemos que a iniquidade está se multiplicando e o amor de muitos tem se esfriado, a palavra de Deus tem se cumprido, e nós sabemos, todos aqueles que estão atentos à palavra de Deus, sabemos que os dias que nós estamos vivendo podem ser os últimos dias, e nós temos que estar bem acordados, com o coração bem aquecido, não esfriado, com a alma cheia de esperança, sabendo que o que está diante de nós é coisa maravilhosa, o que está lá no fim da nossa caminhada, lá no fim da nossa carreira, lá no fim da nossa jornada, é coisa maravilhosa, é vida eterna com Cristo Jesus, é corpo transformado, é a eternidade com Cristo. Só tem coisa boa lá, mas tem um caminho a ser trilhado, há um caminho a ser percorrido, há uma estrada para ser caminhada, e essa estrada o Senhor Jesus falou que ela não seria muito larga, ela seria apertada, teria alguns espinhos no meio do caminho, seria um pouco dificultoso, mas como foi cantado aqui, agora há pouco, ele é vitorioso és, que coisa linda, que louvor maravilhoso. Nós sabemos que com Ele, mesmo no meio da tempestade, Ele está conosco, mesmo no caminho apertado, Ele está lá para segurar a nossa mão, assim como Ele teve quando Pedro começou a afundar, olhando para o lado, para as coisas do lado, Ele afundou, e Jesus foi lá, estendeu a mão e levantou Ele de volta. O Senhor não nos abandona, mas nós temos que olhar para Ele. Na hora que Pedro estava afundando, Ele falou: olha para mim, rapaz, não é esse Pedro aqui não, assim, você não afunda não, levanta. E Ele levanta sua mão, Jesus levanta Ele, e Ele respira de novo. O Senhor não te abandona, não olha para as coisas do passado, olha para frente. O passado, o que nós podemos fazer com o passado, irmãos? Por isso que nós temos que estar atentos na vida, na caminhada com Cristo, o que nós falamos, o que nós pensamos, o que nós dizemos às pessoas, porque depois que falou não adianta, me perdoa, tá bom, vai ser perdoado, mas falou, aquela paulada que eu te dei na cabeça, desculpa, tá bom, tá desculpado, mas a dor está lá. Nós não podemos fazer nada do passado, não podemos, não há nada para nós fazermos, já foi. Poderia ter esse ano feito um curso na faculdade,
ter feito uma pós-graduação, mas eu não fiz, passou, agora é só 26. Não adianta chorar, lamentar. Eu poderia ter especializado no meu trabalho, eu poderia ter melhorado como marido, podia. A oportunidade está sempre no presente. Poderia ter sido um filho melhor, poderia. Não, no passado não pode mais, mas no presente você pode. O nosso bem mais precioso é o presente. Passado, nós só temos que nos arrepender das coisas que fizemos e não agradou o Senhor, e não agradou o nosso próximo, o nosso vizinho, o nosso amigo, o nosso empregado, o nosso patrão. Não posso mudar o passado, mas eu posso mudar o presente. E eu posso saber, através da palavra do Senhor, o que está diante de mim. E o apóstolo Paulo, ele escrevendo um pouco mais à frente, no versículo 20, Filipenses capítulo 3, versículo 20, a sequência da leitura que nós fizemos, ele diz assim, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Este é o nosso alvo, irmãos, estar com Cristo na eternidade. Esse deve ser o nosso alvo, viver para estar com Cristo na eternidade. Não, quando eu aposentar eu vou ficar feliz. Aí você aposenta e não fica nada. Quando eu terminar, quando eu receber aquela promoção, aí eu vou ficar feliz. Deus tem algo que o tempo não vai nos roubar. Deus tem algo para nós lá na frente, irmãos, que nada pode nos tirar. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Qual é o seu alvo? Qual é o seu alvo? Qual é a razão da vossa fé, a razão da vossa esperança? Qual deve ser, se não estar com Cristo eternamente, irmãos? Vivendo para isso. Porque se nós ficarmos olhando para as coisas do lado, nós nos preocupamos com a parede, com os instrumentos, com o ar, com as coisas, com o nosso trabalho, com os nossos filhos. Não estou dizendo que nós não temos que nos preocupar com isso, mas o nosso alvo principal é Cristo Jesus, o nosso Senhor, é viver uma vida da qual nós estaremos com Ele na eternidade, sabendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso. E ele finaliza o versículo 21 dizendo que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, e sujeitar também a si todas as coisas. Esse algo é bom. O que está lá na frente é bom. Compensa nós caminharmos mais um pouco, compensa nós olharmos para esse alvo poderoso, compensa nós não desanimarmos, compensa nós fortalecer a nossa alma, o nosso espírito. Mas a nossa geração tem dado tanta ênfase para o corpo, que vai se desfazer. Vai virar adulto, vai virar pobre, e para nada vai aproveitar. Mas a parte imaterial nossa, que estará com o Senhor, ela nós devemos alimentar. Então temos que esquecer o corpo de maneira alguma. É templo, morada do Espírito Santo. Mas o especial, aquilo que comunica com Deus, que é a nossa parte imaterial. E o apóstolo diz que este corpo será transformado, esse corpo abatido, agora vai ser conforme o corpo glorioso de Cristo Jesus. Como Ele é, nós seremos. Que alvo poderoso, irmãos. Que alvo maravilhoso. Nós sabemos que as coisas dessa vida, amados, ela tem muitas das vezes feito com que nós percamos o nosso alvo. Nos preocupamos com as coisas que estão acontecendo. Nos preocupamos com o que vamos fazer no trabalho, com o que vamos fazer na escola,
na faculdade. Não que nós devemos desprezar essas coisas, mas não podemos esquecer do nosso alvo. Nós não podemos esquecer das coisas que estão diante de nós. Nós não podemos esquecer daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Quando nós olhamos lá para João capítulo 14, nós vemos Tomé dizer para Jesus: nós não sabemos para onde você vai. O Senhor vai. Você fala, mas como não sabe? Está andando comigo e não sabe para onde vai? Eu lembro daquele tempo que usava adesivo nos carros, né, mensagem, não sei se vocês lembram, os mais velhos vão lembrar. Eu lembro que eu vi uma frase no carro, estava dizendo: se eu não me segue, estou perdido. Você sabe para onde está indo? Você sabe para onde você está caminhando? Você sabe qual é a razão da vossa fé? Você sabe qual é a esperança que você tem? Se for lhe perguntado, está sendo agora, qual é a sua resposta? Qual é o seu alvo? Para onde você está caminhando? Para o que você tem preparado para o futuro? Reservado um dinheiro para me aposentar. Esquece, estou falando do céu, estou falando de coisas espirituais, de coisas maravilhosas que estão diante de nós, de coisas que o tempo não vai comer, mas nós não temos que despreocupar, não. Nós temos que pensar sim nessas coisas, mas não como primazia, como as primeiras coisas. Temos que ter a certeza que o principal, o alvo principal é Cristo Jesus, o nosso Senhor. O apóstolo Paulo estava preocupado com os irmãos de Filipos. Eles estavam se perdendo, eles não estavam olhando para as coisas espirituais, estavam confiando na carne. Alguns estavam dizendo para eles observar algumas coisas que não eram para ser mais observadas. Isso aqui é o cachorrinho que eu vi. Amados, o Senhor nos chama para uma vida diferente. O Senhor nos chama para vivermos uma vida transformada verdadeiramente. O Senhor nos chama para viver uma vida de santidade com Ele, para viver uma vida de proximidade com Ele, para viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, uma vida transformada, uma vida mudada, uma vida da qual nós não vamos nos preocupar com o que está acontecendo neste mundo. Nós estamos vivendo um tempo de inversão de valores terríveis. Quando uma mulher mata o marido, pica ele num monte de pedaços, coloca dentro de uma mala, o que acontece? Vira um filme. Nós vivemos em um tempo onde o mal ele é enaltecido e colocado em um lugar alto, e o bem não precisa olhar. Quando uma menina mata toda a sua família, o que ela vira? Um filme? Olha. Não, irmãos, nós não podemos deixar que essas coisas venham nos influenciar, mas nós possamos influenciar este mundo perdido, trevoso, sem Deus, navegando como num barco sem capitão, à deriva. Não é o caso da igreja. Nós não podemos ficar como estava os irmãos de Filipos, mas nós temos que estar atentos, sabendo para onde nós estamos indo, para onde nós estamos caminhando, que caminho nós estamos trilhando, qual é o nosso alvo. Sabemos muito bem qual é ele. Como o apóstolo fechou dizendo: a nossa cidade está nos céus, aonde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Há uma grande preocupação dos pastores, daqueles que ensinam na igreja, a preocupação com o que nós temos aprendido do Senhor, o cuidado com a comida que nós temos comido, o alimento que nós temos colocado nas nossas bocas, e eu falo do alimento espiritual, o pão vivo que desce do céu, o nosso Senhor Jesus. Eles estavam dando ouvidos a palavras que não eram para ser dadas, eles estavam dando atenção para quem não podia falar, não estavam em lugar de fala, estava tentando ensinar quando não era a vez de ensinar, a hora de ensinar, e a igreja estava se perdendo.
O apóstolo fala: não. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, seguindo o exemplo de que tens em nós, pelo que assim andam, versículo 17. A preocupação do apóstolo era que a igreja, o povo, não se perdesse por causa de ensinos errados, de caminho errado. Nós temos ouvido muito: todos os caminhos levam a Deus. Alguém já ouviu isso? Jesus fala: eu sou o caminho. Eu não sou um dos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós temos que estar atentos, irmãos. Nós temos visto o percentual de cristãos no Brasil tem aumentado assustadoramente, e o resultado disso, um país cada vez mais perdido. Será que nós não estamos influenciando mais? Será que nós não estamos mais influenciando? Será que nós estamos fazendo como alguns pais de hoje na nossa casa, deixando as criancinhas mandar de nós, ensinar para nós o que nós temos que fazer? Ou nós estamos influenciando, mostrando o caminho, mostrando a luz, tirando as pessoas das trevas e trazendo elas para a maravilhosa luz de Jesus, o nosso Salvador? Ou deixando nas trevas e indo para as trevas juntos? Nós temos que ser influenciadores. O apóstolo Paulo convida os irmãos de Filipos e nos convida também nesta noite, através da sua palavra, para iluminarmos os cantos escuros deste Brasil, iluminarmos os cantos escuros, aonde nós vemos escuridão, nós levarmos a luz de Cristo para brilhar nos corações que estão cada vez mais distantes do Senhor. O Senhor nos chamou para confrontar o pecado. O Senhor nos chamou para mudar a situação da onde nós chegarmos. O Senhor nos chamou para iluminar os lugares aonde nós cheguemos, para mostrar a luz daquele que nos tirou das trevas para essa maravilhosa luz. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, inspirado por ele escreve o capítulo 3, dizendo para os irmãos: olha para frente, não olha para trás, olha para frente, Jesus está lá na frente, o encontro está programado, daqui a pouquinho ele chega, daqui a pouquinho nós encontraremos com o Senhor, daqui a pouquinho nós entraremos com Ele nessa cidade maravilhosa, da qual Ele fala no versículo 20, o lugar que está reservado para você. As mansões celestiais, como ele diz lá no capítulo 14 de João: na casa de meu pai há muitas moradas, há muitas casas, e vocês estarão aqui, se vocês perseverarem, se vocês andarem no caminho maravilhoso, se vocês trilharem esse caminho poderoso, que da qual ele diz ser ele mesmo o caminho, Cristo Jesus, o nosso maravilhoso alvo. Não deixa nada tirar a sua atenção, não deixa nada tirar o seu foco, não deixa nada tirar o seu objetivo. Nós temos tantas coisas, amados, para nos preocupar, mas uma só faz sentido: é nos preocuparmos em estarmos com Cristo. As outras são seculares. Temos que nos preocupar com a nossa profissão, temos que nos preocupar com os nossos filhos, temos que nos preocupar sim com o que nós vamos vestir. Deus sabe, Deus cuida de nós, Ele falou que não faltaria nada, mas nós temos que trabalhar para isso. Mas a nossa maior preocupação, o nosso alvo poderoso, é o céu. Abra sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus Todo-Poderoso e Santo, Senhor, nós adentramos a Tua presença, nós clamamos ao Senhor neste momento, para que o Senhor venha trabalhar em nós,
trabalhar nas nossas vidas, ó Deus, para que nós não esqueçamos o nosso alvo, que é o Senhor, que nós não esquecemos das promessas que o Senhor fez para nós, que na casa do vosso Pai há muitas moradas, e o Senhor foi preparar lugar para nós, para que onde o Senhor estivesse, nós estaremos também. Guarda, Senhor, os nossos corações, guarda, Senhor, os nossos pensamentos, guarda-nos, ó Deus, debaixo das Tuas mãos poderosas, para que nós não esquecemos, Senhor, o nosso alvo, para que nós possamos lembrar das promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Senhor, nos momentos de dificuldade, nos momentos de crise, nos momentos de desespero, nos momentos, Senhor, em que o passado tenta bater a porta, que o Senhor possa nos segurar pelas Tuas mãos poderosas, que nós possamos caminhar na direção do Senhor, na direção do que está diante de nós, meu Pai, esquecendo as coisas que para trás ficam, ó Deus. Pai, que cada coração aqui nesta noite, que cada alma, Senhor, aqui nesta noite possa ser visitada pelo Senhor, ó Pai. O regozijo do Senhor possa reinar em cada coração nesta noite. A alegria completa, a alegria verdadeira, a alegria que não depende, ó Deus, das circunstâncias. Pai, que nós tenhamos, Senhor, uma convicção plena da nossa salvação em Ti, por Cristo Jesus, Teu Filho amado. Que a nossa alegria seja completa nesta noite, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se colocar de pé. Vamos adorar o Senhor. É um outro nome. Olho para Ti, não vou me desviar, que eu veja assim como Tu vês. Olho para Ti e o meu socorro vem, porque sabes o que eu preciso ter. Assim como Tu és,
pastor Eduardo, orar pela igreja. Eu queria chamar aqui os pastores e os líderes lá da primeira igreja que estiver aqui presente, para a gente só tirar esse tempo em gratidão e que o Senhor continue abençoando essa casa, a gente continue caminhando junto como irmãos, como família em Cristo Jesus. Pedir para o pastor Antônio e a gente nessa oração. Queria chamar a Vaninha também. A gente queria agradecer aqui à igreja, né, por vocês nos acolherem aqui e como você pregou esta noite, né, o maior prêmio, né, é Jesus, e talvez o que a gente pode dar mais para o Eduardo, para a Vaninha, para esta igreja, as nossas orações, né, o nosso amor verdadeiro diante do Senhor e as bênçãos que vêm do Senhor para a vida de vocês, né, e as bênçãos que vêm para esta igreja. Então eu quero agradecer a todos vocês da igreja pelo carinho, pelo amor de vocês, né, para conosco, e foi muito bom estar aqui com vocês esse tempo e desejamos que Deus abençoe vocês ricamente, né, com as bênçãos espirituais. Eu sei que qual é a maior privilégio do profeta, é a intimidade com o Senhor, né? Esse é o maior prêmio, é conseguir encontrar o Senhor, ver o Senhor, estar ali com o Senhor. Esse é o maior benefício que qualquer profeta, e eu digo profeta não na posição do profeta do Velho Testamento, mas eu digo aquele que ensina a palavra de Deus, que leva a Deus, né? Que esse seja verdadeiramente o galardão de vocês, a força do Senhor, né? O amor do Senhor, vocês sintam a presença dele com vocês aqui, amém? Vamos orar então por eles e pela igreja aqui. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, pela vida do Eduardo, da Vaninha. Te agradecemos por esta igreja, Pai, que o Senhor está mantendo, está cuidando, Pai. Muito obrigado porque eles nos acolheram aqui nesse tempo, Pai, porque teu amor é verdadeiro na vida deles, Pai. Pai, nós queremos realmente pedir ao Senhor as bênçãos espirituais, ó Deus, que eles possam ter nesta noite, Pai, para que realmente eles prossigam na obra que o Senhor os chamou. Pai, que o Senhor derrame a força que o Eduardo precisa, Pai, para prosseguir, a força que a Vaninha precisa, Pai. Oh, Pai, se eles precisam de uma restauração, que o Senhor traga essa restauração, Pai, no seu físico, no seu emocional, que realmente o Senhor derrame essas bênçãos sobre eles, Pai, porque eles têm sido fiéis a Ti, fiéis em levar o Teu nome, ó Jesus. Senhor, manifesta o Teu poder, Senhor. O Senhor tem o poder de sujeitar a si todas as coisas, Pai. Então, Pai, todos os caminhos que o Senhor quer que eles andem, que o Senhor esteja com eles, que o Senhor esteja abençoando a casa do Eduardo, Senhor, abençoando os seus filhos, ó Deus, abençoando a sua família, suprindo tudo, ó Pai, que eles precisam, ó Deus, suprindo o emocional deles, suprindo com força cada manhã, com alegria, com paz, Pai. Que o Senhor os guarde, ó Pai, em toda a obra que o Senhor os tem chamado, ó Deus, e te agradecemos pela vida deles, porque eles realmente disseram sim para o Senhor, ó, porque amam o Teu nome, Jesus amado. Que eles se sintam amados, que eles se sintam, Pai, parte de algo muito grandioso, Pai, que é a Tua igreja, ó Senhor, ó Jesus amado, que eles sintam o Teu amor verdadeiro, que possamos sempre nos levantarmos ali onde nós estamos também, lembrando deles aqui em oração, ó Pai, realmente vivendo ali pela fé, crescendo todos juntos em Cristo Jesus, Pai.
Ó Deus, que o Senhor possa abençoar esta igreja, que ela venha crescer no nome de Jesus, Senhor. Que ela venha, Senhor, que muitas pessoas vão encontrar o consolo que há em Ti, Senhor, aqui neste lugar. Que muitos vão realmente, Senhor, olhar para Ti, encontrar a salvação em Ti, vidas vão ser curadas em Ti, vidas transformadas em Ti, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia deste bairro, que o Senhor levante aqui o Teu Santo Espírito, tocando nos corações, Senhor. Ó Senhor, nos vizinhos aqui, que todos possam realmente buscar o Teu amor, Senhor Jesus. Ó Deus, que esta igreja se levante com força, com amor, para levar o Teu nome, Senhor, à frente, e que o Senhor esteja com eles para a Tua glória e para a Tua honra, Senhor. É o que nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, e Te agradecemos, ó Pai, por tudo, e glorificamos o nome de Jesus por esta igreja pela vida deles aqui, Pai, por cada um. Em nome de Jesus aqui nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Amém, irmãos? Graças a Deus. Nós só temos a agradecer os irmãos da primeira igreja que estiveram conosco esse tempo. Foi uma honra tê-los aqui conosco, um prazer para nós. Nós continuamos naturalmente de portas abertas, né? Agora vocês têm a casa de vocês lá arrumadinha, e nós vamos lá dar uma olhadinha, visitar os irmãos também, e dar glória lá junto com os irmãos. Amém, irmãos? Graças a Deus. Fica aqui também. Para nós também foi bom a vizinhança, né, ver um movimento maior, isso foi muito bom, viu? Deus possa abençoar os irmãos. Só dar alguns recadinhos rapidinho, tá, irmãos? Os nossos irmãos aqui do Marinsec, já foi colocada a nossa convocação para a nossa assembleia para o dia 6/12, tá? No primeiro sábado de dezembro será a nossa assembleia. Os irmãos que estão congregando conosco, não muitos hoje estão aqui, mas os irmãos novos, né, que têm interesse de se tornar membro da igreja, tem as fichas, está com a Vaninha, né, com o Diego, com a Thalita não veio hoje, ela está doentinha, nós vamos orar para ela no final, a irmã Léo também está lá, nossa secretária. Então as fichas para os novos membros para serem preenchidas, aqueles que desejam se tornar membros da nossa igreja, é só pegar e preencher, tá bom? Os trabalhos ocorrem normalmente, na quarta-feira o nosso estudo, nosso culto de oração, na quinta-feira o trabalho com as nossas irmãs, as tortas, sexta-feira o nosso estudo bíblico aqui às 20 horas, tá? De manhã no sábado o estudo com as nossas criancinhas, né? Nossos pequenos aprendem violão aqui domingo, sábado de manhã, a partir das 9 horas. Então os trabalhos correm normalmente, né? Aula de violão, sábado às 9 horas. O tio Marconi está ali para ensinar os pequenininhos. Quantos já tem, Marconi? Já vai ter que ter 2 salas. Olha só, 2 turmas já. Que bênção, né? Isso é a igreja continuando, andando, né? Louvado seja o Senhor, prosseguindo para o alvo. Amém, irmãos? Eu acho que é tudo. Deus abençoe os irmãos. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Nessa oração nós vamos estar orando pela sogra do tio Ricardo. Como é que é o nome dela, tio Ricardo? Maria, Dona Maria, está internada, né? Nós vamos orar também pela Thalita, né? A nossa secretária, para que o Senhor venha curá-la, né? O pastor John está vindo de viagem, né? Para que o Senhor possa guardá-la. E as pessoas que foram com ele também estão retornando para Ribeirão Preto, que eles possam ser guardados e protegidos. Vamos falar com Deus? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, obrigado por esta noite maravilhosa, obrigado pelo cuidado do Senhor para com as nossas vidas, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo louvor, obrigado por cada alma que adentrou neste lugar, ó Pai, que o Senhor possa recompensá-los poderosamente, ó Pai, que cada um seja, Senhor, fortificado no Senhor pela Tua palavra que o Senhor nos enviou nesta noite.
Clamamos pela vida da irmã Thalita, que o Senhor possa curá-la completamente, ó Pai, e as dores que ela tem sentido possa passar e ela glorificar o Teu nome pelo poder do Senhor, ó Pai. Visita também a irmã Maria, que está lá internada, sogra do nosso irmão Ricardo, que o Senhor possa, Senhor, visitá-la neste momento, e o Senhor possa, Senhor, curá-la para a glória do Teu santo nome, e ela possa ir para casa conforme ela deseja, Pai. Ó Deus poderoso e santo, que esta semana seja uma semana abençoada, que o Senhor possa nos guardar, nos livrar de todo mal, nos dar sabedoria, Senhor, pelas coisas que nós temos que resolver, pelas situações que podem estar diante de nós. O Senhor possa ser a nossa bússola, Senhor, para mostrar o caminho certo, a direção certa de tudo aquilo que temos que fazer no decorrer desta semana. Obrigado por tudo que fizeste por nós. Obrigado pela primeira igreja que esteve conosco esse tempo. Que o Senhor possa abençoar cada um dos nossos irmãos que aqui esteve. Que o Senhor possa ser recompensá-los por essa ajuda que eles estiveram aqui conosco também, cultuando e adorando ao Senhor juntamente conosco. Cada músico que louvou o Senhor neste lugar, que o Senhor possa recompensá-los poderosamente, ó Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Faz assim com a sua mão. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces comunhões e consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. Todos digam? Amém. Deus abençoe os irmãos, uma semana abençoada para todos.